Oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí? Tá tudo certinho? Deixa eu só ver aqui. Pronto, acho que agora deu uma melhorada. Bom, estamos aqui para mais uma live sobre saúde mental brasileira. E pra gente falar de saúde mental nacional, não tem como a gente não falar da Anísia da Silveira. Esse filme ele é bem recente, então eu acho que todo mundo conhece, né? É Nise, o Coração da Loucura, que vai contar a época que ela trabalhou no Centro Psiquiátrico Pedro II. Tem gente que até hoje chama de Pedro II, mas o hospital já mudou de nome e agora é Anísia da Silveira. Esse filme não tá mais no Netflix e nem na Amazon, mas o Google tem YouTube, ele tem uma opção de você comprar ou alugar. Agora eu não sei o preço, mas normalmente tem um preço bom. Como que começa o filme assim, né? E que já até faz a gente lembrar das lives anteriores. Ela já chega no hospital e ali na reunião dos médicos falam sobre o eletrochoque, que na última live eu falei pra vocês, que hoje a gente chama de eletroconvulsoterapia. Além do eletrochoque, que tem até umas... Eu achei que esse filme ele tem umas cenas um pouco até mais pesadas que o Bicho de Sete Cabeças. Então, né, já sabem, crianças não assistam. Eu acho que ele é pra maior de 18 anos. E aí eles falam também da lobotomia, né? E assim, é uma questão que perpassa tudo que você fala de saúde mental, de reforma. Desses filmes mais antigos, sempre tem essa questão da lobotomia e do ECT. Aí já mostra que a Nise não concordou com aquilo e que ela vai fazer uma outra coisa, né? E aí ela vai lá falar com o diretor do hospital, que ela não concorda, e meio como uma forma assim de punição a ela, né, por não fazer o que todos os outros médicos faziam. O diretor do hospital, então vai lá pro setor de terapia ocupacional, já que você não quer, né, a ciência da época, os tratamentos da época, você vai pra lá. E ela foi e começou todo o trabalho. Uma coisa, assim, que eu achei muito bom é a gente ver que ela é de Maceió, fez a faculdade de medicina na Bahia, era a única mulher da turma, então ela estava acostumada, né, com aquele machismo, com não aceitarem as ideias dela, além do fato dela ser contra o que na época era muito preconizado pelos médicos. E aí quando ela chega lá nesse setor, tem um enfermeiro, né, todo machão, todo durão e tal, e lá eu quero que vocês prestem atenção na dura que ela dá nele, lá pelos 20 minutos de filme mais ou menos. Já foi uma lapada, né, pra saber, olha onde que você tá se metendo, olha com quem você tá falando. E aí ela começa a fazer um trabalho com os pacientes. E aí também teve uma hora, lá pelos 28 minutos, que ela pede ajuda pra uma pessoa que trabalhava no hospital. E ela fala assim, você não teve infância, não? Porque ela chama, né, os pacientes pra brincar e ela precisava de ajuda de alguém, né, pra mostrar pro paciente como que fariam aquilo. E eu não vou contar mais detalhes, senão vocês vão ficar meio sem graça vocês verem o filme, mas assistam, é muito bom. E aí tem uma pessoa lá no hospital que vê que ela tá fazendo um trabalho diferente, vê se ela quer criar um ateliê de pintura ali, e aí começa todo o trabalho. Durante o filme a gente vê certas coisas, como paciente adulto com boneca, isso é bem comum, um paciente que fala muito o tempo inteiro, isso também é bem comum. E sempre tem aquele paciente meio parado, né, catatonia, como eu falei na live do DSM. Então, assim, tem certos movimentos e sintomas que aparecem em todo filme de hospital psiquiátrico. Por quê? Porque esses filmes sempre tem um consultor da área, então, assim, tem coisa que tem que ter, sabe? Às vezes fica assim, não, isso é muito clichê. Mas, gente, é coisa que a gente vê realmente na prática.
Então, assim, pode ser um filme nacional, internacional, e vocês vão ver a mesma coisa. E aí ela chega, né, todo mundo tá falando paciente, paciente, e ela chega e fala que eles não são pacientes, que eles são clientes. E aí já mostra uma questão que é bem discutida na psicologia, né, que tem certas linhas teóricas que usam o termo paciente e certas linhas que usam o termo cliente. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Anísia, ela foi a pioneira da psicologia junguiana no Brasil. E o filme mostra isso, né? Que ela manda uma carta pro Jung e depois fica nessa troca de cartas e depois de um tempo ela vai lá estudar. E com 42 minutos de filme ela fala sobre algumas coisas do Jung. E um pouco depois dessa cena, tem uma cena que eu acho ótima. Eu não vou falar o que é, mas eu quero que vocês observem que ela fez uma coisa que na época ninguém fazia. E que hoje, né, quem tem prática em CAPS, ou você tem, né, você conhece alguém que utiliza esse serviço, você sabe que hoje isso é uma prática comum, mas que mesmo assim as pessoas, né, têm um certo comportamento quando veem isso. Então fiquem ligados nessa parte. E tem uma hora que é muito boa, que ela fala assim com um psiquiatra que era sempre brigando com ela, sempre contra os argumentos dela, e ela vira pra ele e diz: meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Isso aí, né, já mostra bastante questões da época. Hoje em dia, né, o Centro Psiquiátrico Pedro II virou Anísio da Silveira e lá tem o Museu Imagem do Inconsciente. Não tem como visitar, né, agora com essa questão de Covid, não tem como visitar, mas ele é aberto à visitação sim. Então quando tudo voltar ao normal, vocês podem ligar para lá e marcar e ver como é que é. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, eu vou deixar depois de lá nos stories um canal de uma professora minha, que ela foi até lá e fez a visita e filmou. Então são vídeos que ela fez, estão lá no YouTube, todo mundo pode ter acesso. E eu vou deixar o nome direitinho lá, para depois vocês assistirem, que é bem legal. O finalzinho do filme mostra uma entrevista com a Anísia mesmo, né? Ela falando, ela viveu muito, ela faleceu aos 94 anos. E ela tá falando, aí ela vira assim: você tá filmando isso, seu doido? E começa a rir. E eu achei, né, muito bom, porque assim, algumas palavras as pessoas têm: ah, você é doido, você é maluco, que bota uma questão muito pejorativa, muito pesada. Claro que para quem sofre de transtorno mental, a pessoa vai ficar mal. E tem muitas questões sobre isso. Mas, assim, pelo menos eu, nessa minha prática na saúde mental, né, dentro do hospital psiquiátrico, e todas essas questões, pra mim, tá, gente, eu sei que não todo mundo concorda, que a gente tem um monte de blá, 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 mas eu prefiro, assim, às vezes numa conversa, ah, seu doido, do que falar normal. Outro dia eu tava falando com um amigo, falei: ai, como que foi lá, que saiu e tal, não sei o quê. Ah, normal. Eu falei: nossa, se foi normal não foi bom, porque normal é uma coisa meio sem sal, meio sem graça, né? E aí, claro que é de cada um, que a gente tem que respeitar as pessoas que têm transtorno mental e sofrem com todo o preconceito. Mas, assim, quando você convive, você vê que às vezes é muito melhor você conviver com eles, que eles são muito mais normais do que certas pessoas que estão aí livres na sociedade, né? Então é só uma coisinha pra pensar nessa questão do preconceito, porque sim, tem muito, até hoje. E aí tem algumas questões, né, que a Anísia fazia, que vocês vão ver um pouquinho no filme. É a questão dos animais, ela chamava eles de ecoterapeutas, até escreveu um livro sobre isso. Ela escreveu muitos livros sobre a terapia junguiana, né? Foi, pô, um expoente, né? Ela conseguiu trabalhar com ele. E quem gosta dessas coisas de mandala, não sei o que, tem toda uma explicação. Eu fiz aqui algumas anotações, por isso que eu tô olhando pra baixo. Já falei pra vocês, né, que ela nasceu em Maceió, fez a faculdade na Bahia e depois veio pro Rio de Janeiro.
Pra quem não conhece, o Nice da Silveira fica no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, tá? E se você tem costume de passar por ali, né, naquela região, é um hospital que fez toda a questão da reforma psiquiátrica. Então tem muitas residências terapêuticas por ali. E quando você vai num comércio ali perto, você vê, né, já aconteceu comigo, você vê que tem um paciente, um usuário, né, que hoje em dia a gente chama de usuário, ali, né, consumindo no local. Eu tive uma professora que ela trabalhou lá e ela trabalhou exatamente nessa saída, né, dos pacientes, preparação para a alta. Alguns vão para casa, outros vão para essas residências terapêuticas e outros, assim, não tem família e são muito graves, eles ficam lá. Mas hoje em dia, né, não tem mais aquela questão do manicômio como prisão, de você tratar como lixo, né, um tratamento humanizado. E a Nice até fala isso no filme, né, a gente tá tratando pessoas. Uma coisa que eu quero que vocês observem é a postura do enfermeiro. É bem interessante todo o filme, sabe? Não vou falar mais, vai ser muito spoiler. Mas assistam o filme. É bem rápido, acho que tem 1h40. E dá pra ver pelo YouTube, então você pode até botar no 1.25. Tem filme Netflix que eu assisto assim, adiantando. Porque não dá tempo, gente. É muito filme pra ver, muita coisa pra estudar, tem que dar uma adiantada. E aí, gente, sobre a Nice foi isso. Assistam o filme. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.